Olá, pessoal. Vamos ler as palavras da Bíblia. Vamos ler a Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 10. Espero que procurem por Êxodo capítulo 25. Aí, se todos acharem, eu vou ler a partir do versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio serão o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e as 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio delas a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro e de 2 côvados e meio será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido as farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte, e uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Obrigado. Hoje nós lemos sobre a arca. A maioria das pessoas, se não souberem exatamente, do conteúdo que existe na Bíblia, acontece de que as pessoas começam a interpretar a Bíblia de uma forma humana, e por isso o cristianismo tem se desviado muito. E um desses pontos, um ponto muito importante, é os 10 mandamentos. Deus nos deu os 10 mandamentos. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, lá no Monte Sinai, Deus deu a Moisés antes 1491 a.C. Como vocês sabem, que foi em 1491 a.C.? Isso nós podemos saber pela história do Egito, Na história do Egito, o ano em que Israel saiu do Egito foi 1491 a.C. Então podemos arredondar este número para mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Então eles partiram do Egito e passaram pelo Mar Vermelho. E eles acabam chegando ali no Monte Sinai. Em coreano se chama Siné, mas representa a península de Sinai. É o Monte Sinai que está na península de Sinai. Os 10 mandamentos, até hoje, é repetido, também ensinado em muitas igrejas todos os domingos. Fala, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembre-te do sábado para o santificar. Honrai teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Foi-nos dado esses 10 mandamentos. Só que existem muitas pessoas que acabam interpretando esses 10 mandamentos diferente do que realmente ele é, o propósito que Deus deu. Por isso, quando nós vemos na história do cristianismo, tem uma pessoa chamada Poligabe, que era um discípulo de João, discípulo de Jesus. Na época dele, realmente teve um grande trabalho do evangelho. Só que ao passar do tempo, a igreja começou a se corromper, começou a seguir a carne. E em toda a história do cristianismo sempre foi assim. Ele segue muito bem, depois ele começa a seguir a carne, se corrompe. Aí toda vez que era levantado um novo servo de Deus, eles descobriram assim um novo mundo pela Bíblia e iam perante Deus com aquilo. Depois de um certo tempo, novamente, surgia da parte de Deus um servo de Deus que começava a conduzir as pessoas pela palavra de Deus. Isso, essa oscilação é algo que sempre esteve presente no cristianismo. Dentre essas pessoas nós podemos citar Martinho Lutero, John Wesley. Foram as pessoas que realmente deram uma grande influência na renovação do cristianismo. Então, na época de John Wesley, ou também de Martinho Lutero, eram épocas assim que a igreja realmente estava muito corrompida. No caso de Martinho Lutero, na sua época ele era um padre, e o catolicismo havia, se corrompido demais. Naquela época, o que o Papa dizia? Ensinava para que os membros da igreja não lessem a Bíblia. A Bíblia é um livro que Deus nos deu para que nós pudéssemos lê-lo, mas os líderes católicos diziam que uma pessoa comum ao ler a Bíblia pode ter um mal entendido da Bíblia. Por isso eles impediram das pessoas a ler a Bíblia. E rapidamente a igreja se corrompeu. Eles enganavam os membros da igreja, porque os líderes da igreja enganavam os membros. Começando ali a construir o templo de Pedro. Aconteceu que faltou dinheiro para construir o templo de Pedro. Por isso eles começaram a dizer que se comprasse indulgências, seu pecado seria lavado. Hoje a gente escuta isso, é uma piada. Mas o que permitiu as pessoas naquela época serem enganadas é que as pessoas, por não terem conhecimento da Bíblia, não sabiam sobre a verdade. Então, nessa época, Martinho Lutero começa essa reforma, Ele fala da Bíblia. Ele fala da remissão dos pecados pelo sangue de Jesus. A partir daquela época, as igrejas têm feito dos membros todos pecadores. Então, sempre que a igreja está se corrompendo, tem uma característica. Os membros começam a ser pecadores. Todos são pecadores. Mas quando a igreja está forte, realmente resplandecente, é quando os membros da igreja são justos. E eu posso citar as igrejas aqui da Coreia que realmente são assim.
Eles utilizam uma metodologia para fazer os membros serem ignorantes em relação à palavra. Utilizando essa metodologia faz com que as pessoas não tenham acesso às palavras, que eles não saibam da Bíblia. Antigamente, nas igrejas aqui, tinham muitos eventos voltados a estudo bíblico, a aprendizagem da Bíblia. Mas eu não sei desde quando tudo isso sumiu. Antigamente nós tínhamos muito disso. Vamos fazer, né, a conferência bíblica, né? E hoje em dia os membros vão à igreja uma vez no domingo. E ainda mais, nesse culto de domingo, os pastores diminuíram o seu tempo de pregação para 15 minutos. Então, o que dá para falar em 15 minutos, pessoal? É muito pouco tempo para falar as verdades da Bíblia. Então, os pastores focam em só falar coisas boas para os membros. Fala de um versículo da Bíblia e preenche aquele momento falando de coisas que é boa de se escutar, e as pessoas escutando aquelas boas palavras que lhe agradam falar, essa igreja é boa, e começam a frequentar. Mas não sabem exatamente sobre a Bíblia. Na igreja, as igrejas da Coreia estão assim hoje. Por exemplo, a Shincheonji, né? Isso não faz sentido nenhum. Pessoal, Shincheonji significa novo céu. Onde está o novo céu na Terra? Na Bíblia fala que o novo céu irá descer. Mas eles falam que a Coreia é o novo céu. Realmente não faz sentido nenhum. E as pessoas são absorvidas por eles. Por quê? Porque os próprios membros não sabem do que é uma doutrina certa e o que está errado. Se o pastor deles acusa uma outra igreja de heresia, eles simplesmente seguem falando que é herege. Nem sabem o porquê estão chamando de herege. Então, lendo e me aprofundando na Bíblia, hoje muitas pessoas carregam uma interpretação, um significado diferente da palavra de Deus do que ela realmente é. Dentre dessas interpretações, uma mais importante são esses 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados por Deus para nós. Como eu disse, né, em 1491 a.C., quando o povo de Israel passou ali pelo Monte Sinai, Deus deu 2 coisas a Moisés. Primeiro foram as 2 tábuas de pedra, né, que tinha ali os mandamentos escritos pelo dedo de Deus. E a segunda coisa foi mostrar para Moisés exatamente o tabernáculo, o templo que tinha nos céus. E Deus ordenou para que, quando ele descesse, fizesse um tabernáculo igual, só que em tendas, na terra. É sobre isso que nós queremos falar hoje. Por isso eu quero falar primeiro como, né, os mandamentos chegaram para nós. Vamos procurar aqui em Êxodo, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado.
Então o povo respondeu a Oma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Aqui existe nessa conversa entre Deus e o povo de Israel. Deus, ele disse isso, né? Se vocês cumprirem guardares toda a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Sereis meu reino de sacerdotes e nação santa. Deus disse isso. Então, o que o povo respondeu? Tudo que o Senhor falou, faremos. Vamos dar uma atenção aqui no versículo 8. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Então o povo respondeu a Oma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então, tem um ponto que explica melhor sobre isso, que é Deuteronômio capítulo 28. Em Deuteronômio capítulo 28, o que Deus nos diz? Se você guardar todos os mandamentos que eu te der, será abençoado ao entrar, será abençoado ao sair, as pessoas ao seu redor serão abençoadas, os seus bezerros serão abençoados, a sua descendência será abençoada, todas as coisas ao seu redor serão abençoadas. Eu vos abençoarei assim. Porém, se não puderes cumprir esses mandamentos, ao entrar receberá maldição, ao sair será maldição, as pessoas ao redor receberão maldição, os seus bezerros receberão maldição, a sua descendência receberá maldição. Ao entrar será maldição, ao sair será maldição. Então, pessoal, vamos pensar friamente nisso. Nós devemos optar por o quê? O que o povo de Israel disse? O povo de Israel disse assim: nós faremos tudo o que o Senhor nos disser. A partir desse momento, Deus, ele teve que dar aqueles mandamentos. Só esses mandamentos, em outras palavras, é uma aliança. Não foi simplesmente dado a nós. É uma promessa feita conosco. Se você guardar todos os meus mandamentos, será abençoado. Ao entrar será bênção, ao sair será bênção. As pessoas ao seu redor receberão a bênção, o seu gado receberá a bênção, a sua descendência será abençoada, tudo ao seu redor será abençoado. Mas se transgredires esses mandamentos, é o contrário, maldição, maldição e maldição. Eu quero fazer uma pergunta. Só se Deus tivesse feito essa pergunta a vocês, vocês responderiam: eu cumprirei todos os seus mandamentos ou não cumprirei? Aqueles que pensam: não, eu cumprirei, levante o braço, por favor. Aqui tem 1, 2, 3, acho que umas 10 pessoas. Aqueles que pensam: eu não vou conseguir cumprir. Tem mais que não conseguem, né? São pessoas muito pessimistas, eu acho, aqui. Mas, pessoal, preste atenção. Eles conseguiram realmente guardar os mandamentos? Não. Não é verdade? Então, já que foi feita uma promessa da parte de Deus, conforme a promessa, Deus teve que amaldiçoar o povo. Moisés ficou durante 40 dias no Monte Sinai. Enquanto ele ficou ali por 40 dias,
Moisés aprendeu, né, e estudou sobre o templo que estava ali no reino de Deus. Então, quando Moisés desceu ali do monte, ele trouxe nos seus braços as 2 tábuas de pedra com os mandamentos. E no coração de Moisés havia sido desenhado o templo que estava lá no reino de Deus. O importante aqui, quando Moisés desceu do monte, então quando Moisés desceu do monte, o que aconteceu? Moisés havia subido no Monte Sinai por 40 dias, não tinha dado notícias. Tinha algum restaurante lá em cima, tinha uma padaria lá em cima, tinha alguma comida para ele poder comer? Era uma montanha. Então eles começaram a pensar, poxa, Moisés subiu 40 dias, não tem notícia dele. Você tem o telefone de Moisés? Liga aí para ele. Se fosse igual hoje, né, seria assim, eu acho. Ei, Moisés, onde você tá? Manda notícias. Tá vivo? Moisés, será que a gente pode fazer uma videochamada aqui? Se fosse hoje em dia, poderia ser feito assim. Desculpa, mas é que aqui no topo da montanha não tem um sinal bom. Aí não dá pra fazer videoconferência, né? Só eles não sabiam como Moisés estava. Por isso Arão e o povo ficaram muito preocupados. Eles haviam saído com 600.000 israelitas. Estavam ali no deserto. Como Arão iria conduzir as 600.000 pessoas? Por isso, ele teve que criar assim, um ponto focal, né? Uma coisa para poder centralizar o coração das pessoas. Já que não tinham notícias de Moisés, não sabia se ele estava vivo, eles, para poder focar o coração do povo, começaram a criar aquele bezerro de ouro. Então Moisés, quando estava descendo ali do Monte Sinai, eles estavam lá dançando, né, e adorando aquele bezerro de ouro. Só escutem. Aquelas pessoas estavam se prostrando para um bezerro de ouro. Mas aí, o que desceu? Os 10 mandamentos. No momento que desceu aqueles mandamentos, aquilo começou a ficar ativo, ele se ativou. Então, a partir daquele momento, o povo teve que ser julgado conforme aqueles mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. O povo já havia transgredido os 2 primeiros mandamentos. Eles haviam dito o quê? Tudo que o Senhor pedir, faremos. Pessoal, sabe quantos do povo de Israel morreu naquele dia? 3.000 pessoas. O que a Bíblia diz? Quando não há lei, o pecado não é visto como pecado. Entendem isso? Entendem? Na Coreia também, ultimamente foram criadas muitas leis. E disseram que tem uma lei chamada Minshik. Vocês conhecem a lei Minshik? É uma lei, né, que foi criada à proteção de crianças porque uma criança chamada Minshik foi atropelada. Tá certo? Cadê o pastor Park Young-ju? Foi ele que me contou isso aí. A lei do Minshik. Então, na área de proteção à criança, dizendo, eles afirmam que mesmo uma criança, ela acaba batendo no carro, a culpa acaba sendo do carro. E por isso eles falam, tenham o máximo de cuidado nas áreas protegidas para crianças. Se possível, não passe de carro no momento de transição de crianças. Então, quando não tinha essa lei, eles utilizavam uma outra metodologia para resolver tais problemas. Mas a partir do momento que surgiu a lei Minshik,
tudo é visto conforme aquela lei. Então, quando não há lei, seja, eles podiam fazer um bezerro de ouro, um bezerro de prata, um bezerro de pedra. Nossa, aqui foi feito de pedra. Acabou, não tem nada. Mas já que desceu aquela lei, veio também junto a maldição, a punição sobre aquele erro. Então, a partir do momento que desceram os 10 mandamentos, as leis, o povo de Israel continuamente passou por maldição, maldição e maldição. Por isso, as pessoas foram lá cortar lenha no sábado, morriam por isso, por aquilo. Tudo que a lei pegava, sabe, e julgava errado, matava. Por isso, Moisés, ele quebrou aquelas tábuas de pedra. Ele teve que quebrar aquelas tábuas de pedra. Só que o mais importante que isso é que Deus é nosso Pai. Então ele não quer ter uma relação de lei conosco. Uma vez eu tomei um táxi. Eu, minha esposa, minha filha e meu filho. Meu filho estava no 3º ano ali do primário. E eu perguntei para o taxista. Senhor taxista, quanto fica a nossa corrida daqui até a estação de Dongdaemun? Naquela época ele falou assim, uns 1000 wons. Tudo bem. Eu falei para minha família, o pai vai pagar 300 wons, mamãe vai pagar 300 wons, e já que vocês são crianças, vocês cada um paga 200 wons. O pai vai pagar 300 wons, a mãe 300 wons, sua irmã vai pagar 200 e você também paga 200, eu falei pro meu filho. Meu filho olhou pra mim e falou assim, não pai, você que tem que pagar tudo. Eu falei, oxe, nós estamos juntos, você subiu no carro, eu vou pagar a minha passagem, você paga a sua. Não pai, o senhor que tem que pagar tudo. Como assim, você que subiu no carro e eu que tenho que pagar a sua corrida? Sim, porque você é meu pai. Por isso eu paguei toda a corrida. Tá certo, pessoal? Só vamos pensar perante Deus. Se você guardar todos os meus mandamentos, eu te darei a bênção. Se não, será maldito. O que deveriam ter dito? Senhor, nós não podemos guardar os seus mandamentos. Como nós poderemos guardar todos os seus mandamentos? Nós jamais poderemos fazer isso. Permita a sua graça. Nós deveríamos ter tido essa opção. Mas, segundo, Deus chegou, as leis, os mandamentos chegaram ali em 1491 a.C. Só que 430 anos antes da chegada das leis, dos mandamentos, o povo de Israel ficou por esse tempo, 430 anos ali no Egito. Então, antes disso acontecer, tinha uma pessoa chamada Abraão. E Abraão nunca, Deus nunca tratou Abraão pela lei. Não tinha ali. Não tinha lei sobre ele. Por isso, só a fé de Abraão foi o suficiente para Deus imputar justiça para ele. Então, como é que Abraão foi justificado? Pela fé em Deus. Só que a lei, o que a lei exige? Você cumprir os mandamentos. E tem que cumprir todos. Se você deixar passar um, já é maldição. Por isso que é uma aliança, isso é uma promessa. Deus estabeleceu pelos mandamentos uma aliança. É uma promessa feita entre dois. Se você guardar esses mandamentos, você será meu povo peculiar, você será o meu povo, você será, o povo santo. E o que o povo de Israel disse? Senhor, nós não podemos guardar as suas leis, nós não vamos conseguir, permita a sua graça.
O Senhor tem que nos conceder o perdão dos pecados. Deveriam ter respondido dessa forma. Mas o povo de Israel não respondeu assim. Porque acreditavam conseguir guardar os mandamentos de Deus. O maior problema da nossa vida espiritual começa aqui. Isso nós vemos na Bíblia, tem muitos trechos que falam sobre isso. Podemos citar, por exemplo, Lucas capítulo 18, que fala sobre a oração do publicano e do fariseu. O que o fariseu dizia? Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu sempre dou o meu dízimo. Eu sou diferente daquele publicano. Eu vivi de uma forma correta, diferente dele. Mas o que o publicano fala? Não podia nem ao menos levantar os olhos para Deus. E ele dizia, Senhor, permita a sua misericórdia, sou eu um pecador. A Bíblia diz que o publicano desceu justificado. Então, o publicano que havia pecado, como ele recebeu a justiça? Não foi por um mérito dele, por ter feito as coisas bem. Pessoal, se nós recebermos alguma bênção em troca de um trabalho bem feito, isso não é graça. Graça é quando eu recebi sem dar nada em troca. Pessoal, vamos comparar isso à nossa vida. Uma criança nasceu, um bebê acabou de nascer. O que condiciona um bebê a viver dia a dia? A graça dos pais. Está certo? A mãe lhe deu à luz ao filho. Olha, mãe, eu tenho aqui esse bolso. Você pode guardar esse bolso? O que é esse bolso? Oi, mãe, é a minha mesada. É o dinheiro que eu tenho. Quando a senhora me der um banho, eu vou dar $10, tá bom? Toda vez que a senhora me alimentar, também vou ter que pagar o alimento do senhor, o alimento para a senhora. Quando a senhora me trocar, eu tenho que pagar para a senhora. Pessoal, vocês quando bebês tiveram que pagar por tudo que seus pais fizeram por vocês? Não, absolutamente não. Quem trouxe uma bolsa com dinheiro quando saiu da barriga da mãe? Ninguém. Todos vieram de mãos vazias. Se a mãe ajudar, se a mãe não ajudasse, perdão, até os melhores de hoje não teriam sobrevivido naquela época. Tem muitas pessoas bonitas, né, bem-sucedidas. Tem o pastor Johnny que veio de Fiji, né? E ele agora não está podendo estar aqui por causa do corona. Mas ele é muito alto. Eu gosto muito de Fiji. As pessoas são muito simples. Quando eu vou para Fiji, eu nem sei falar inglês, mas eu dou um tapa nas costas das pessoas e nós começamos a conversar assim, sorrindo. E eles me atendem. Não tem ninguém que fica irritado por isso. Também não é aquela pessoa, sabe, afiada. Por isso que, sabe, o sorriso deles parece uma flor. Realmente é Fiji lá, é bonito. É um lugar muito agradável. Há pouco tempo nós fizemos um memorando de entendimento, né, com o embaixador de Fiji aqui na Coreia. Porque nós queremos estabelecer uma escola lá. E eu falei para o embaixador de Fiji. Nós queremos estabelecer uma escola nossa para poder conduzir os jovens de uma forma correta. Queremos fazer educação emocional com eles. Vamos falar isso com o governo do país. E, por favor, preparem uma escola, um prédio para que possamos utilizar para educar os jovens. Ali, nós poderemos oferecer tanto aprendizagem de música
e de educação emocional, né? E o embaixador de Fiji, muito feliz, ele falou que com certeza iria fazer isso. Hoje as pessoas de Fiji não podem vir para cá, para a Coreia, porque, né, está tudo... Não tem, assim, um trajeto possível. Na verdade, eu conheci ele, né, na Índia. Tinha uma pessoa na Índia que tinha uma emissora, né, e ele começou a transmitir a minha pregação. E essas pessoas lá na Índia, que tem essa rádio, pediram para fazer uma entrevista comigo. Aí eu falei, no dia tal eu tenho um tempo. E Fiji, né, é um país muito bonito. Uma vez eu fui junto com o pastor Joseph, né, esse que está traduzindo, e nós nadamos lá, e o mar era muito lindo. Nós estávamos cheio de cascão no corpo, né, a gente pensou, nossa, a gente pode entrar numa água tão limpa desse jeito? E eu acho que o pastor Joseph, ele ainda tem mais cascão do que eu. Eu acho que é porque ele tem mais oleosidade na pele. Pessoal, durante a nossa vida, Deus, quando nos deu a vida, fez nós nascermos, nós não nascemos com, sabe, uma conta bancária, não nascemos com qualquer coisa, a gente não trouxe arroz, não trouxe nada. Viemos de mãos vazias e iremos de mãos vazias, isso é o ser humano. E todos vocês são assim. Tanto o bom quanto o mal. Não há ninguém que nasceu com dinheiro. Então, até hoje, com que vocês se alimentaram? Como vocês se vestiram? Vocês viveram recebendo o amor dos seus pais. E foi algo recebido sem nada em troca. Depois que eu me casei, eu tive a minha primeira filha. Eu falei, querida, nós temos aqui a nossa filha. Então nós temos que comprar o leite dela, a roupa dela. Então vamos fazer, né, um livro assim diário, por exemplo, e começar a anotar todos os gastos que a gente tiver com ela para depois ela pagar. Pessoal, eu nunca fiz isso. Eu creio que não há nenhum pai que faça isso. É graça. A graça dos pais. Graça, em outras palavras, é gratuitamente, né? Sem nada em troca. Gratuitamente. Eu não alimento meus filhos porque eles são bons. Eles têm muita coriza, ficam fazendo xixi a qualquer hora. Mas é pela graça dos pais que os bebês vivem. Pessoal, dessa mesma forma, nós também somos filhos de Deus. Só Deus não vai começar a anotar tudo falando, nossa, ele está comendo demais, né? Eu vou aumentar $1 e cobrar depois para ele. Deus, ele é aquele que nos concede a graça. E ele nos deu as leis. E o motivo para ter nos dado as leis é para que nós percebêssemos que tínhamos pecado. Se nós tivéssemos percebido isso antes, o povo teria dito, Senhor, nós não podemos guardar os seus mandamentos porque somos maus, nós somos falsos. Por favor, Senhor, conceda-nos a sua graça. Conceda-nos a sua misericórdia. Isso é o coração de Deus. Nós somos pessoas como crianças que não podemos fazer nada. Somos pessoas que seguimos o desejo da nossa carne e cometemos maldades. E se fosse pelas leis de Deus, todos nós temos que receber a maldição, a punição. Porque o ser humano não pôde guardar os mandamentos de Deus, erramos.
Senhor, realmente nós não podemos. Minha irmã vive ali em Haeundae, em Busan. E quando tem retiro lá, eu vou com uns 2, 3 dias de antecedência. A gente vai à praia lá em Haeundae. Aí eu levo ali meus filhos, né? E quando ele era pequeno, né, ele quer ir, ele mesmo não sabendo nadar, ele queria entrar na água. Eu sabia nadar, por isso pode ser que eu possa até salvar, né? Mas é perigoso, então eu chegava gritando: Ei, Jungkook, sai daí, porque ele não pode cair na água. Já que eu conheço meu filho, eu sei que ele não tem capacidade de sair caso caia na água. Só Deus, ele sempre soube que nós não éramos capazes de guardar os mandamentos. Como ele sabia? Por que nós podemos saber disso? Porque quando Deus deu aquelas tábuas de pedra, não deu somente as tábuas de pedra. Deus colocou no coração de Moisés a imagem perfeita do tabernáculo que estava no céu. Dessa forma você fará um tabernáculo na terra. E qualquer que pecar, ali será feito um sacrifício pelos pecados para ser perdoado. Pessoal, vendo que ele deu o tabernáculo, Deus sabia ou não que nós iríamos pecar? Deus já sabia que nós iríamos pecar. Entendem, pessoal? Então, se nós carregamos aquelas 2 tábuas de pedra, sempre olhando aqueles mandamentos, iremos ficar preocupados e sofrendo por causa do pecado cometido. Só que o que é importante? Deus, né, deu aqueles mandamentos, mas no começo, já que haviam transgredido, Moisés quebrou aquelas 2 tábuas de pedra e foi dado um novo. Só que as segundas tábuas de pedra foi colocado na arca. É o que nós lemos hoje, né? Arca. Também farei uma arca de madeira de acácia, tá certo? Ele falou para fazer uma arca e deu essas medidas, né? 2 côvados e meio seu comprimento, 2 côvados e meio a largura e 1 côvado e meio a altura. Em inglês eles chamam de city wood, né? Na Coreia, chogannamu, ou seja, a madeira de acácia. City wood representa uma árvore chamada chitin, que é um tipo de acácia. Então, dentre a família da acácia, tem uma espécie chamada sitting wood, né? E isso está escrito aqui no capítulo 25, versículo 10 de Êxodo, né? Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. E no versículo 11, de ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. No versículo 12, fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro, meterás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar por meio dela a arca. Versículo 14. Fala sobre isso, né? Colocar aquelas varas nas argolas para poder carregar a arca, entendem, né? E vamos ler o versículo 15. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela.
A arca foi criada para ser carregada por meio desses varais. Então na Bíblia fala sobre quando Uzá recebeu a maldição, porque ele tentou carregar aquilo numa carroça e no balançar dos cavalos, aquilo caiu e ele tentou pegar. Tem que ser carregado pelos sacerdotes por meio desses varais. Versículo 16. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Esse testemunho que diz aqui são as tábuas de pedra com os mandamentos. E a Bíblia fala para colocar esse testamento, né, esse testemunho, perdão, dentro da arca. Agora no versículo 17. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. O pastor Joseph Park, ele traduziu, né, isso como mercy seat. Então, no inglês, chama mercy seat. Em coreano, é lugar da redenção. Mercy seat representa o local onde lhe é permitido compaixão, o lugar da graça. Então, o propiciatório é esse lugar, né? Esse lugar onde é concedido a misericórdia. Mercy seat. Então, o propiciatório, exatamente falando, é a tampa da arca. Entendem, pessoal? Então, para conceder a graça... Pessoal, se tem um julgamento por leis, não tem misericórdia ou graça. Entenderam? Não existe misericórdia ou graça na lei. Por isso, para que Deus pudesse conceder misericórdia ao povo, não poderia fazer isso se aqueles mandamentos estivessem ali à mostra. Por isso, Deus ordenou para que colocasse aquilo dentro da arca. Cobrir a arca com a sua tampa, ou seja, com o propiciatório, e ali lhe seria concedida a misericórdia. Tem que cobrir aquelas tábuas com os mandamentos. Então, com o propiciatório, que é a arca, que é a tampa da arca, na Bíblia em coreano diz que é o local da redenção, né? Só que na Bíblia em inglês a tradução está como mercy seat. É o local da misericórdia, né? Então, se tem a lei à mostra, tem que tratar conforme a lei, não pode ter misericórdia ali. Mas Deus, já que Ele nos amou... Pessoal, que pais cuidam dos seus filhos pela lei? Se fosse pelas leis, assim, tudo que ele dormia, ó, toda noite que você dormiu na minha casa, você vai ter que pagar. Tudo que você comeu, tudo que você vestiu, tem que pagar. Não tem como. Quando nós nascemos, nós não pagamos por nada que fizemos. Tudo foi graça e misericórdia. Nós comemos, dormimos, compramos as coisas pela graça dos pais. Tem alguém que após ter recebido uma graça dos pais teve que pagar por aquilo? Não, isso foi graça. O que Deus desejou dar para o ser humano? A graça. Então, 430 anos antes de Moisés nascer, na época de Abraão,
Deus não deu lei a Abraão, deu graça. E Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando foi dito ao povo de que se guardasse o mandamento, receberiam a bênção e se não, receberia a maldição, se o povo de Israel soubesse exatamente do que se tratava, eles teriam dito: Senhor, nós não podemos guardar seus mandamentos. Senhor, Abraão também teve muitos erros, ele foi uma pessoa fraca, mas o Senhor concedeu graça e ele foi justificado. Conceda essa graça a nós também, gratuitamente, por favor, permita-nos a remissão dos pecados, a justiça. Nós temos que falar isso. O povo de Israel acreditava que se pudesse, se tentasse, poderiam guardar os mandamentos de leis. Por isso, eles falam: tudo o que pedirdes, nós faremos. Isso é uma aliança, né, feita entre Deus e nós. Olha, se você guardar os mandamentos, será abençoado. Se não, é maldição. Pessoal, isso é o que retrata os tempos da lei. Entendem, pessoal? Da vez passada eu falei sobre Jeremias capítulo 31, versículo 31. Depois de ter chegado a lei, até agora, sempre o povo de Israel tem passado maldição, maldição, maldição. Mas Deus, já que Ele quer conceder a misericórdia, Ele ordenou para que colocasse aquela arca dentro da arca, cobrisse com o propiciatório, e fez com que ali, sabe, os dois querubins com as suas asas cobrissem aquilo, para que ninguém visse. Ali é o propiciatório. É um local onde é concedida a misericórdia. Por quê? Onde a lei não tem como ter misericórdia. Na Coreia, na Bíblia em coreano, a tradução interpretada é como o local da redenção. No inglês está como mercy seat, né? O local da misericórdia, o local da graça. Tem esse significado. Ali Deus falou que eu vos encontrarei. Onde Deus se encontra conosco, pessoal? Após ter colocado as tábuas de pedra com os mandamentos na arca e cobrido aquilo com o propiciatório. Pessoal, se Deus nos encontra com lei, quantas coisas nós transgredimos da lei? Pessoal, se pensar só em quantas vezes nós mentimos, será que dá 10 milhões de vezes? 100 milhões de vezes? Nós, no meu caso também já roubei muito. Já menti muito. Roubar também já roubei muito. Por isso, se nós fôssemos julgados conforme a lei, não temos como evitar a maldição. Não temos como evitar a destruição. Deus, Ele nunca desejou nos guiar ou nos julgar conforme a lei. Porque se fosse dessa forma, todos nós temos que receber a maldição, não tem outro jeito. Deus, para nos tratar com misericórdia, tem aquela aliança, a primeira aliança, que são as duas tábuas de pedra. Por isso Deus falou o quê? Para cobrir aquilo. E fez com que aquilo fosse coberto pelas asas de dois querubins, para que ninguém mais pudesse abrir aquilo. Então Deus não está nos tratando mais com as leis, mas sim com misericórdia. Entendem isso, pessoal? Vamos procurar um pouco mais na Bíblia. Em Jeremias capítulo 31, versículo 31. Capítulo 31, versículo 31. Que fala assim: eis aqui vem dias que estabelecerei uma nova aliança. Entende quando diz nova aliança aqui, né? A primeira aliança foi feita com os 10 mandamentos. Se você guardar tudo, serão abençoados. Mas o povo de Israel transgrediu as leis.
Por isso, todos tinham que receber a maldição, não tinha como evitar a destruição. Mas Deus, para nos salvar, Ele teve que fazer uma nova aliança. Isso está em Jeremias 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tirei, tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, a primeira aliança foram os mandamentos. Foram estabelecidos depois que eles saíram do Egito. Só que nós transgredimos todos. Pessoal, levante o braço quem nunca mentiu. É sério, pessoal, falem com verdade. Podem falar, não precisa ter vergonha. Ah, eu nunca menti. Não tem ninguém que nunca mentiu? Mas assim, vocês não são mentirosos, né? Mas pode levantar o braço alguém que nunca mentiu? Não, né? Então, todos nós temos que receber a maldição. Nós, não somente mentira. A Bíblia fala que se você olhar de uma forma impura para uma mulher, já adulterou com ela. Então, se a gente leva em conta as leis de Deus, quem é que nunca adulterou? Não é verdade? É assim. Todos nós transgredimos as leis. Se nós formos julgados conforme as leis, não tem como Deus evitar de descer a maldição para nós. Por isso, né, os 10 mandamentos foram colocados na arca e cobertos com o propiciatório. O propiciatório é o local da redenção, é o local da misericórdia, é o local onde é permitido a graça. Só que não tem como permitir graça mantendo a lei. Porque se tem a lei, tem que ser julgado pela lei. Pessoal, você acha que Deus se alegra em nos dar lei? Será que Deus se alegra disso? Não. O fariseu e o publicano oraram, né? O republicano dizia, eu sou um pecador. Só que o fariseu dizia, não, mas eu faço jejum 2 vezes por semana, eu sempre dou meu dízimo, minha oferta. Mas será que realmente o fariseu viveu a vida inteira sem pecar? Pessoal, não existe nenhum ser humano que fez isso. Não há nenhum justo sequer, a Bíblia fala. Por isso não importa o quanto nós nos esforcemos, já transgredimos as leis. E julgado pelas leis, nós temos que receber a maldição. Por isso que Deus diz que iria estabelecer uma nova aliança. Deus falou, vamos manter coberto esses mandamentos. Só que tem muitas igrejas, pessoal, que hoje, até hoje, todos os domingos, ficam repetindo os 10 mandamentos, nem podendo cumpri-los. É por isso que todos os membros de igreja hoje são pecadores. Deus desejou com que nós cobríssemos aqueles mandamentos e não olhássemos mais para ele, entenderam? Deus ordenou para que nem ao menos olhássemos para aquilo. Deixe coberto. Fez com que os querubins ficassem ali protegendo aquilo com suas asas para que ninguém visse. Só que quantas igrejas hoje, todo domingo, ficam repetindo os mandamentos? Isso é muito lamentável. Deus impediu de abrirem a arca. Não importa quem seja. Se isso acontecer, sabe o que acontece? O povo de Israel, quando teve uma guerra com os filisteus, eles perderam a guerra. E eles levaram a arca. Ou seja, eles perderam a arca. Tinha lá o profeta Eli e seus 2 filhos. Naquele dia, os 3 morrem.
perderam a arca de Deus. Só que aquela arca, enquanto ficou com os filisteus, por onde quer que iam, eles tinham maldição. Por isso, depois, mandaram de volta a arca. Uma triste verdade aqui. O profeta Eli só considerou seus filhos como sacerdotes, não tinham outros sacerdotes. Só que eles não sabiam ao menos carregar a arca, como deveria carregar a arca. Não tinham mais profetas para fazer isso, não tinham mais assim sacerdotes para poder fazer isso. Pessoal, por isso que é importante uma escola de seminário, eu acredito. Porque se realmente tivesse um verdadeiro servo de Deus, saberia como deveria carregar a arca de Deus. Só que quando voltou a arca para o povo de Israel, eles não sabiam nem ao menos como carregar aquilo. E eles falaram, vamos ver o que está aqui dentro, vamos abrir uma vez. Vamos procurar 1 Samuel. Desculpa, eu estou procurando. Capítulo 6. Aqui chega a arca. Vamos ver o versículo 19. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Olharam para dentro da arca do Senhor, diz aqui. Ter olhado dentro da arca quer dizer que tiraram o propiciatório, o local da graça. Deus teve que os ferir, né? E que fala, sim, feriu deles 70 homens, então o povo chorou porque o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Todos os dias nós lemos os 10 mandamentos, estudamos os mandamentos. E se realmente fosse necessário tudo isso para guardar os mandamentos, por que Deus ordenaria para cobri-la dentro de uma arca para que ninguém visse e mataria as pessoas que viram esses mandamentos? Pessoal, o único propósito de Deus ter nos dado os mandamentos é nos fazer perceber que existe pecado em nós, que éramos pecadores. Então nós percebemos, hoje já sabemos que somos pecadores. Então agora não precisamos mais ficar olhando para as leis, para os mandamentos. Temos que apagar isso do nosso coração. E agora temos que aceitar a graça de Deus. Muitas igrejas ainda hoje ficam, ensinando, repetindo os 10 mandamentos todos os domingos. Deus nunca desejou que nós ficássemos olhando para os 10 mandamentos. Deus não quer um relacionamento conosco por lei. Não há ninguém, nenhum ser humano que possa cumprir as leis e manter um relacionamento com Deus. Se entrou os 10 mandamentos no nosso coração, o ser humano morre. Por isso, os 10 mandamentos têm que ser colocados dentro da arca. Tem que ser coberto pelo propiciatório. Até os querubins estão ali para que impeçam de abrir aquilo. Uma triste verdade aqui. Por não ter um verdadeiro servo de Deus. Quando tem um,
Eles falam, saiam daí. Vocês não podem se aproximar dessa arca. Dentre os levitas, venham aqui. Vamos fazer deles sacerdotes. E vocês são as pessoas que devem carregar essa arca. Coloquem essa arca dentro do lugar santíssimo. E ninguém pode entrar nesse lugar. Se entrar, irá morrer. Devem ter atenção. Teve a lei. Mas, pessoal, Deus não está mais falando da lei dos 10 mandamentos. Deus desejou dar uma nova aliança. É o que está em Jeremias capítulo 31, versículo 31. Ele falou, uma aliança não segundo a aliança que foi dada aos seus pais na época do Egito. Porque eles, né, a Bíblia fala que transgrediram aqueles mandamentos. Aquela lei que foi estabelecida enquanto eles eram conduzidos pelo deserto, foram transgredidas. Por meio daquela lei, a única coisa que o povo poderá receber é a destruição, maldição. Todo o povo recebeu maldição. Por isso que Deus falou assim, eis aí virão dias em que estabelecerei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E Deus falou, essa nova aliança não será conforme a primeira aliança. Porque com aquela primeira aliança, a única coisa que poderemos receber é maldição. Deus está falando que essa nova aliança é diferente. Na Bíblia fala, né? Desde os pequenos até os grandes, todos me conhecerão. O que isso quer dizer? A Bíblia fala, porque eu imprimirei as minhas leis no coração e lhes inscreverei na sua mente. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Deus está falando que essa nova aliança é diferente da primeira aliança. No versículo 34 de Jeremias 31, diz, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pessoal, o que é essa nova aliança? No final do versículo 34, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor. Os 10 mandamentos, se você guardá-los é bênção, se não é maldição. Mas Deus, para nos salvar, trocou essa aliança para essa nova aliança. Aqui fala, terá esses dias, vem aí dias, né? Foi quando Jesus Cristo, antes de ser crucificado, encontrou a mulher adúltera. Os escribas e os fariseus levaram aquela mulher adúltera perante Jesus. Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. E nas leis de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas, mas tu, como dizes? Sim, pela lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada e morta. Foi nesse momento que necessitou a nova aliança. Como diz aqui em Jeremias 31, 31. Quando perguntaram para Jesus, mestre, tu o que dizes? Jesus Cristo se abaixou e começou a escrever na terra. O primeiro momento onde Deus escreve com o seu dedo foi quando ele deu os mandamentos. E o segundo momento onde Deus, como Jesus, escreve na terra é em João capítulo 8, perante a mulher adúltera. Naquela lei, o que Jesus Cristo escreveu?
Pois perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei. Aquela mulher adulterou. Então, se for julgá-la pelas leis de Moisés, ela tem que ser apedrejada e morta. Mas se julgá-la pela nova aliança de Deus, o que Deus fala? Perdoarei as suas iniquidades, os seus pecados jamais me lembrarei. Por isso, Deus, por não desejar aqueles mandamentos, a lei, ordenou para que colocasse aquilo dentro da arca e cobrir com a tampa o propiciatório. E foi aspergido sangue em cima daquele propiciatório. Por exemplo, o pastor Joseph Park, ele pecou. Vamos ver qual o pecado que ele cometeu pelos mandamentos que está ali na arca. Vamos ver o que está escrito nos mandamentos, nas tábuas de pedra. Não tem mais necessidade de fazer isso. Não precisamos ver o que diz a lei por causa do pecado dele, porque o sangue já foi aspergido aqui em cima. Pelo sangue aspergido aqui em cima. Não importa o pecado cometido pelo Joseph Park, já foi perdoado. Então, não deve mais abrir essa arca. Amém? Se ler aqueles mandamentos de novo, vai ficar evidente o quê? Eu pequei. Então, o que vem ao nosso coração? A morte. Mas o que diz na nova aliança? Não aqueles mandamentos, a nova aliança escrita por Jesus. Perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Diz o Senhor. Essa é a lei. Então, com a mulher adúltera, se fosse julgá-la pelas leis de Moisés, ela teria que ser morta, apedrejada. Mas, na Bíblia fala, né? Eis aí vem dias que o Senhor firmará nova aliança. Então, julgando a mulher adúltera com a nova aliança, qual foi o resultado? Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei, foi dito para aquela mulher. Diz o Senhor. Deus disse aqui para o pastor Joseph Park. Eu perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei. Disse isso para mim também. Deus disse, eu perdoei as suas iniquidades, jamais me lembrarei. Disse para vocês também. Vocês querem ser julgados por qual lei? Vocês querem ser julgados pelos 10 mandamentos? Ou querem ser julgados pela nova aliança? Nos 10 mandamentos, se transgredirmos uma só delas, já é maldição. Mas na nova aliança, não importa o pecado que tenhamos cometido, Deus disse que iria perdoar nossas iniquidades e que não se lembrará mais dos nossos pecados. Nós sermos santos e justos não é pela lei, por termos cumprido as leis, mas sim pela nova aliança de Deus. O mandamento diz que se nós cumprirmos, receberemos a bênção e se não, a maldição. Mas na nova aliança, por mais que tenhamos cometido o pecado, Deus diz, eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus disse isso. Amém? Aleluia! Por isso nós somos pessoas que vivemos dependendo da nova aliança. Muitas pessoas hoje conhecem os mandamentos de Deus. E eu não sei ainda mais por que escreveram isso bem na contracapa da Bíblia. Deus deseja que nós não olhemos nos mandamentos. Deus cobriu a arca. Deus falou que se olhar para aquilo vai receber maldição, morre. Quando a lei chega no nosso coração, o nosso coração morre. Nossa, eu sou um pecador, eu tenho muitos pecados, eu vou para o inferno. Mas se nós olharmos a nova aliança, eu perdoei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei.
Eu creio nessa promessa. Está escrito no nosso coração a nova aliança. Colocarei, imprimirei no sua mente e no seu coração escreverei. Essas minhas leis que aparecem em Hebreus capítulo 10 não são as leis dos mandamentos de Moisés, mas sim a nova aliança. Então, quando fomos julgados pela nova aliança, Deus perdoa nossas iniquidades e os nossos pecados jamais se lembra. Por isso que nós somos santos aos seus olhos. Somos salvos. Somos justos. Não é porque nós não pecamos. Não é que nós não transgredimos as leis. Só que as pessoas não sabem disso ainda. Mesmo já tendo transgredido a lei, tem muitas pessoas que ainda tentam, cumprindo os mandamentos, receber a bênção. Pessoal, toda maldição que nós deveríamos receber, Jesus Cristo recebeu por nós. Ele foi castigado no nosso lugar. E por isso nós fomos santificados por Ele. Isso tudo foi a graça de Deus. Eu louvo a Deus. Eu agradeço a Deus. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, se nós fôssemos julgados pelos 10 mandamentos, todos teremos que receber a maldição. Mas o Senhor nos amou e nos deu a nova aliança, por isso te agradecemos. Nessa nova aliança, o Senhor diz que o Senhor perdoa nossas iniquidades. E conforme a tua promessa, Jesus lavou todos os nossos pecados. Muito obrigado. Nos permita viver dentro dessa tua graça. Muitas pessoas ainda estão sofrendo dentro da lei. Conceda-lhes misericórdia. Que eles possam escutar essas palavras do Evangelho e receberem a transformação. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.